Olá a todos, eu sou Sérgio Tiaralo, estamos no canal Direto para o Vídeo no segmento História. Vamos falar sobre um momento muito interessante da história, a chamada Reconquista da Península Ibérica. A nossa intenção é focar nos fatos históricos sem definições religiosas ou dizer quem estavam certos ou errados. Meu entendimento é contar o formidável embate entre duas civilizações exuberantes, os cristãos e os muçulmanos. Os dois têm um papel muito importante na construção do nosso mundo. Infelizmente, ainda hoje, achamos que existem lados a proteger nessa história, esquecendo que nosso papel é mostrar o que aconteceu, sem juízo de valores, apenas narrar os fatos sem colocar emoções que venham atrapalhar nosso discernimento. Muitos historiadores não concordam com o nome empregado para esse momento da história, até porque foi uma região de grandes mudanças desde a pré-história. No entanto, temos que definir um nome para os episódios da história, sendo que Reconquista é apenas relevante para o período da expansão muçulmana dentro do continente europeu, e os fatos que levaram os reinos daquela região a ocuparem a Península Ibérica novamente. A história é nua e crua em muitos aspectos, e um deles é a análise fria dos fatos. Quando contamos de forma a proteger ou mudar conforme a nossa vontade, perdemos a chance de um entendimento muito maior. Falar da reconquista da Península Ibérica nos faz necessário contar também a sua trajetória na antiguidade, sendo importante falar sobre os outros povos que ali estiveram quando ainda eram nômades, quando se estabeleceram no período sedentário, e a influência de outras civilizações como a romana e a grega. Saber toda essa sequência é muito importante para definir o contexto dos acontecimentos nesse período. É quase impossível excluir momentos históricos, pois cada fase representa uma etapa que levou ao clímax. Fiquem até o final e descubra como a sua história foi organizada por esses episódios da conquista humana. Não deixe de se inscrever no canal, para que podemos semanalmente trazer para vocês nossos assuntos e aventuras. Queremos muito fazer desse canal um momento de entretenimento e conhecimento para todos. Curta também, compartilhe para os seus amigos e, se possível, comentem. Façam sugestões de temas relevantes. Espero que gostem. O rei Pelágio foi o monarca das terras chamadas Astúrias, que fica no norte da Península Ibérica, sendo a etimologia da palavra Astúrias possivelmente venha do celta e de idiomas indo-europeus, que poderia significar nascente ou aurora, sendo que inicialmente era a denominação de povos da região dos Astúrias, termo utilizada na romanização no período de ocupação romana. E por que começamos a história com o rei Pelágio? Esse monarca podemos dizer que foi o precursor da resistência aos mouros na região da Península Ibérica. Sua fantástica história vai de prisioneiro a criador de uma resistência contra os mouros e finalmente rei do reino das Astúrias. Após a sua chegada ao poder, uma sucessão de mudanças levaria a que chamamos de Reconquista da Península Ibérica. Falar sobre uma região sem comentar como surgiu a sua população é quase impossível. Os seres humanos, com sua habilidade, conseguem em pouco tempo modificar as características de flora, fauna e topologia. Nessa região, antes da chegada dos povos bárbaros, como os suevos e visigodos, até mesmo antes dos cartagineses,
romanos e gregos, existiam povos que ali habitavam. Esses eram os celtas, provenientes da Europa Central, e os íberos, sendo esses não bem definidos de onde eles são originários. Os celtas estavam na Península Ibérica, no norte e no centro. Os iberos, alguns dizem que vieram do norte da África, outros afirmam que eram descendentes de povos da região que praticavam agricultura, sendo que esses ocupavam a região sul e sudeste da península. Esses dois povos praticavam agricultura e já existiam manufaturas de fundições de metais como o ferro, o cobre e a prata. Muitos achados de joias em prata e ferramentas em ferro foram encontrados nessas áreas, sendo que os celtas nesse quesito estavam mais avançados na fabricação de peças em ferro. Na sequência, os fenícios chegaram na Península Ibérica com o intuito de encontrar metais e criaram uma extensa rede de comércio entre joias, armas, porcelana e vidros, etc. A contribuição fenícia é clara também no quesito alfabeto, valendo do comércio como necessário para enriquecer as transações comerciais. Os gregos também foram um povo que deixaram suas marcas na região. Estava em pé de igualdade no comércio com os fenícios, lembrando que todas essas civilizações criaram colônias nessa área. E lembramos também que a introdução de uma moeda corrente nas trocas comerciais são heranças das culturas gregas na região. Por volta do ano 218 a.C., nas chamadas Guerras Púnicas entre Roma e Cartago, com a intenção de expulsar os cartagineses da região, essa formação levou à ingressão de um grande poderio militar na península. A Espanha já era muito bem conhecida pelo mundo antigo. Os gregos tiveram suas colônias na região, assim como os fenícios e cartagineses. Com a inclusão romana na região, depois de um tempo, a intenção de criar uma formação administrativa se formou. Isso, logicamente, trouxe conflito com os povos locais e, emblematicamente, com os lusitanos. Os lusitanos eram guerreiros formidáveis e conhecidos como homens fortes e ágeis em batalha. A origem do povo lusitano é cheia de dúvidas. Alguns falam que vieram da Europa Central, sendo oriundos dos povos celtas, mas existem histórias que dizem que vieram das áreas mais frias dos Alpes. O que realmente se sabe é que existem várias tribos e uma delas eram os lusitanos e muitas outras de origem celta. Antigo nome e variante latina dos Lusitani, povo provavelmente de origem celta, das palavras lus e tanus, ou seja, tribo dos lusos. Uma curiosidade é a atribuição atual dos portugueses como lusitanos. Já que falamos da etimologia da palavra lusitanos ou Lusitânia, gostaria de mencionar uma possibilidade para o nome Portugal ou Porto de Cale. Uma das teorias, temos que frisar que em muitos pontos da história ainda não existe uma concordância absoluta. Sendo assim, algo muito interessante é a possibilidade de o nome Portugal vir de um nome de uma deusa celta. Sabemos que os lusitanos antigos eram uma tribo de origem celta provavelmente, e conhecemos a deusa do inverno, natureza, chamada Caelhá, representada por uma mulher muito velha, descrita como a mãe de todos os deuses. No caso do nome Portugal, existia um assentamento do povo chamado Calaicos, e dentro da região esse assentamento, Cali. Era comum no passado o nome de um povo estar ligado a deuses e deusas. Essa, por sua vez, era uma referência à deusa Caeli. No latim, a letra C poderia ter o som de G, então possivelmente com o tempo, o nome se tornou Porto de Gal e futuramente Portugal. Lembremos que essa curiosidade não representa a única teoria.
mas é importante chegarmos ao mais próximo possível de toda a explicação, mesmo que ainda estejamos no campo da suposição histórica. O nome surge entre os rebeldes lusitanos. Viriato era seu nome, possivelmente um pastor, mas para ser bem-sucedido, um pastor tinha uma vida muito difícil. Já estava acostumado com a violência e dificuldades da região. Portanto, Viriato é forçado a se tornar um líder. Digo forçado porque não foi uma escolha individual, e sim uma imposição por causa da inclusão romana, e que foi muito violenta com os habitantes da região. A ideia de Roma era realmente exterminar boa parte da população da península, uma forma de controle social muito utilizada nessa época. Uma coisa é certa, mesmo depois da morte de Viriato em uma traição, essa resistência levou mais de 200 anos e perante a ofensiva romana teve um fim. Com a decadência do Império Romano, muitos povos considerados bárbaros, ou seja, todos que não faziam parte do eixo grego-romano ou de civilizações mais antigas, começaram a criar raízes em toda a Europa. A Península Ibérica não foi diferente. Tribos bárbaras, como os vândalos e suevos, estavam invadindo a região. O próprio Império Romano incentivou os visigodos a se estabelecerem na península, com a tentativa de criar novamente uma estabilidade. Com o tempo, as tribos dos visigodos, que por intermédio do imperador romano se estabeleceram na península, acabaram criando cidades e com isso reinos próprios, além de utilizarem como base as leis romanas. A religião foi sendo assimilada pela população e a monarquia que estava se estabelecendo também se tornou cristã. O cristianismo nesse ponto já era religião oficial de Roma. Isso levou os reinos visigóticos a adotarem o cristianismo ariano, considerado dentro da cristandade como herege, mas que com o tempo o cristianismo romano se torna predominante na região. O reino visigótico não era único, era formado por várias monarquias que eram rivais, mesmo sendo de mesma etnia e religião. Sendo que os visigodos não cumpririam o acordo com os romanos, era justamente evitar maiores invasões de territórios. Com o enfraquecimento de Roma, ficou difícil manter tratados em pé de igualdade. Foi uma época de mudanças territoriais e povos em toda a região da Europa. O reino visigótico não era uma monarquia que seria transferida entre gerações, e sim, caso o monarca morresse, outro era eleito em seu lugar e não necessariamente os descendentes desse último. Esse tipo de mudança gera muitas instabilidades políticas, pois a família do antigo monarca sempre tende a querer manter o poder. Isso gera conflitos e guerras inevitavelmente. Quando um nobre chamado Rodrigo consegue maioria para se tornar rei após a morte do seu monarca antecessor a ele, o rei Witza, alguns dizem que Witza morreu de morte natural, outros dizem que foi assassinato, mas a verdade é que as lacunas ainda estão abertas para explorações futuras sobre esse tema. Enfim, o rei Rodrigo consegue maioria no sudeste da região, e com isso tornar a capital Toledo a capital visigótica do seu reino. Ao mesmo tempo, seu inimigo, o rei Ágila, filho do rei Witza, naturalmente herdeiro do reino visigodo, sendo o seu reino agora situado ao nordeste da península. Esse drama traz um grande problema, um embate sem guerras físicas, mas abre as portas para demonstrar as fraquezas que uma civilização local está passando. A família de Ágila, com isso, pede ajuda às civilizações existentes na África, mais exatamente no norte. Procuram Tariq ibn Ziyad, um grande estrategista, general do exército do califado omíada, ao qual Muqa ibn Nusayr,
o grande vice-rei da África do Norte, de origem do Iêmen, e que prontamente aceita a oferta de ajuda da família contrária ao rei Rodrigo e entram na Península Ibérica em 711 d.C. Temos que falar sobre o termo mouro, muito usado para definir os povos provenientes da África muçulmana, logicamente de forma muito genérica. O mouro podemos dizer que são originários do norte da África, de idioma berbere, sendo que não significa uma raça, e sim uma língua de vários povos dessa região. Deriva do latim maurus, define povos situados na África da antiga província romana Mauritânia. Um ponto crucial em toda essa história foi a chamada Batalha de Guadalete, que ocorreu nas margens do rio Guadalete, entre os mouros e os visigodos, sendo à frente dos visigodos o rei Rodrigo. Alguns dizem que Rodrigo morre nessa batalha, mas existem especulações sobre o assunto. Um ponto interessante é a possibilidade de o rei Rodrigo ter sofrido uma traição de seus nobres, ao qual é possível que tenham deliberadamente abandonado o rei para que o poder monárquico seria passado para outro indivíduo após a sua derrota. Vale lembrar que as inclusões muçulmanas inicialmente não conseguiam êxito total na região, e só após a sua suposta morte, a morte de Rodrigo, é que conseguiram a sua expansão desejada. A nobreza visigótica era tumultuada. Muitas vezes essa forma de enxergar as situações levavam a conflitos que enfraqueciam o poder local. Quando o rei Rodrigo morre, a desorganização da nobreza traz com que toda a região entre em colapso e o início do fim começa. Em poucos anos, a expansão muçulmana ou moura tomou quase toda a Península Ibérica, salvo que grupos de visigodos se estabeleceram ao norte da região, na área conhecida como Astúrias. Voltando ao início do vídeo, falamos sobre o rei Pelágio, na Batalha de Covadonga, onde Pelágio lidera a principal ofensiva contra os muçulmanos, isso por volta do ano 722 d.C. Mas vamos lembrar, antes da famosa Batalha de Covadonga, existe um freio histórico que conteve as ideias expansionistas dos mouros perante a Europa. Essa foi a Batalha de Poitiers, em 732 d.C. Fundamentalmente, um líder chamado Carlos Martel inicia uma contraofensiva no reino dos francos, hoje atual França. Lembremos que o exército bem treinado dos mouros já tinham conseguido vencer diversas batalhas no território dos francos, mas não esperavam encontrar uma forte oposição na região entre Poitiers e Tours. Mesmo em menor número, o exército de Carlos Martel contava com uma excelente forma de guerrear, a chamada falange. Em cerca de uma semana, os muçulmanos foram impedidos de prosseguir em direção a adentrar a Europa. Essa resistência tornou consolidada a possibilidade da reconquista das regiões tomadas, mas isso levaria muitos e muitos anos para conseguir realmente um resultado positivo para os cristãos. O califado muçulmano sofre da mesma questão que os reinos visigóticos. O conflito entre iguais trouxe certo enfraquecimento sobre os conquistadores. A Península Ibérica, mais conhecida como Al-Andalus pelos muçulmanos que durante muitos anos ficaram a cargo do califado omíadas, que por volta do ano 750 a.C., após a Revolução Abásidas, torna Al-Andalus um estado autônomo. Isso força o califado omíadas a se isolarem nessa região, mas com o tempo, por diversos motivos internos em sua administração, troca de governantes e etc., começaram a enfraquecer. Cada cidade com estímulos de poder foram ficando nas mãos de diversos comandantes militares, ao invés de estarem na governança já estabelecida pelos omíadas. Isso cria as chamadas taifas no século XI,
onde os seus governantes não eram descendentes da família omíada e por isso teoricamente não poderiam fazer parte das reivindicações do trono do califado. Geralmente as grandes cidades como Toledo, Córdoba, Sevilha e Granada se tornaram taifas, iniciaram uma independência no quesito governança de regiões. Isso trouxe uma série de conflitos entre as taifas, pois as que eram inferiores militarmente perdiam e acabavam fazendo parte de taifas com maior poderio militar. Muitas delas, com o tempo, dependiam de mercenários estrangeiros, muitos deles cristãos, que ironicamente seguiriam o mesmo princípio de proteção que levaram os reinos visigóticos ao declínio. A partir do século IX, o cenário da região já estava seguindo para os reinos cristãos entrarem novamente no jogo. Boa parte da península já estava em mãos cristãs. Entretanto, isso não foi o fim do Império Muçulmano na Europa. Ainda existia um movimento espetacular que levaria a dificultar muito essa retomada. Os cristãos estavam cada vez mais acostumados a enfrentarem pouca resistência, já visto que o enfraquecimento por parte dos muçulmanos era evidente. Além de enfrentar os cristãos, eles estavam em constantes batalhas entre facções e, como eu tinha dito, utilizavam até ajuda de mercenários em suas fileiras. Em 1040 surge um outro personagem, Abdullah ibn Yazid, um líder religioso da dinastia almorávida de origem berbere, que tinha como foco seguir de forma rigorosa os conceitos da religião islâmica. Essa dinastia já exercia grande poder no norte da África, que estavam centradas no atual Marrocos. As taifas por várias vezes pediam auxílio ao comandante almorávida Yusuf ibn Tashfin, que sempre prometeu retornar após ajuda para evitar as conflagrações na conquista de cidades como Sevilha. No entanto, depois de ser solicitado muitas vezes e ver que os líderes das taifas não tinham condições de se impor, possivelmente não seguiam de forma rigorosa os preceitos da fé islâmica, Yusuf ibn Tashfin derruba taifa por taifa e incorpora Al-Andalus a seu império. Isso faria que a retomada demoraria mais 400 anos para acontecer, tendo em vista que mudanças no cenário foi apenas um impedimento e não uma forma de avanço nas áreas conquistadas. Não pense que a reconquista foi algo instantâneo e nem que a hegemonia muçulmana foi avassaladora durante todo o período. No início realmente rápido, a expansão muçulmana aconteceu, sendo que durante muitos anos a mudança no cenário foi se constituindo após a Batalha de Covadonga com o rei Pelágio. Após a fragmentação em taifas no século XI, com a morte de Al-Mansur, em 1002, um conselheiro do califado que se tornou regente no lugar de um jovem sucessor, levar aos poucos a consolidação de estados cristãos no norte da península. Nesse século temos os reis cristãos de Leão, Castela, Navarra e Aragão, mais à frente teremos o condado portucalense, lembrando da importância do burgo criado por Vimara Pérez, chamado de Vimaranis, onde futuramente se torna o primeiro centro governativo do condado portucalense. Por motivos fonéticos se torna Guimarães. Atualmente a cidade é conhecida como berço de Portugal. Voltemos ao assunto. Mesmo com a retomada de vários territórios pelos cristãos, falamos anteriormente sobre Tashfin, líder do Império Almorávida, que por solicitação dos próprios reis das taifas que pediram ajuda, acaba por anexar a região a seus domínios. Quando Tashfin entra na península, encontra os exércitos do rei Afonso. Esse confronto ficou conhecido como Batalha de Zalaca. Em 1086, onde os cristãos perdem boa parte da sua formação, excede ao grande Tashfin a ofensiva, sendo que seu exército era muito bem treinado e disposto a esse tipo de situação militar. Não podemos deixar de mencionar as cruzadas nesse momento histórico. Com as cruzadas que acontecem no Oriente, os nobres da Península Ibérica recorrem para o pontífice a ajuda necessária e assim é atendido.
Se formos contar sobre as batalhas e situações diferentes que ocorreram nessa região entre o século XI até o século XV, em específico em 1492, com a queda de Granada, perante os exércitos de Isabela I de Castela e Fernando II de Aragão, onde também nesse grande período vamos ter a formação do Estado de Portugal e a retomada gradual de várias cidades, chegando que por fim a retomada total da Península Ibérica pelos reinos cristãos, não necessariamente reinos nativos, mas possivelmente descendentes daqueles que se diziam donos daquela região. Seria um assunto para muitos vídeos que podemos fazer futuramente, mas uma coisa é correta para darmos um final ao espetacular embate entre duas grandes civilizações, os cristãos e os muçulmanos, não desmerecendo nenhuma das duas. Acredito que a fé cristã, muçulmana e judaica é basilar para a nossa civilização moderna. Tivemos líderes importantes e histórias de grande coragem em todas as culturas mencionadas. Espero que no futuro fazer vídeos sobre os líderes muçulmanos e cristãos separadamente é um assunto que gostaria muito de abordar, além de falar sobre suas religiões, a qual tenho grande respeito por todas. Particularmente o termo reconquista fica apenas no quesito retomada, mas pensando bem, foi uma região de troca constante de povos, miscigenações, onde ficaria difícil dizer que realmente seriam os donos daquela região. Espero que tenham gostado, fique com Deus e até breve. Há nos confins da Ibéria um povo que nem se governa nem se deixa governar.